São lá de Brasília, são presbiterianos e estão aqui. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o reverendo Adail, que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã, que o Espírito de Deus possa iluminá-lo e assim nós possamos ser edificados pela sua palavra. Minhas irmãs queridas, bom dia com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estar aqui hoje é para mim o prêmio do céu. Do jeito que o reverendo Sérgio o descreveu, isso aqui é um milagre. E eu dou graças a Deus ter participado da vida de um menino, de um jovem, de um seminarista e de um pastor que hoje está aqui completando 20 anos de ordenação, 20 anos de pastorado debaixo da graça de Deus. Um pastorado rico, pastorado feliz, abençoado, e os irmãos e irmãs que estão aqui é que podem, com toda autoridade, atestar esse fato que para mim é incontestável. Queridas e queridos, em primeiro lugar, muito obrigado pelo privilégio do convite, pela confiança de estar aqui hoje, um presbiteriano numa catedral anglicana. Ainda bem que eu sempre achei que denominações não vão ao céu. Só vão ao céu aqueles que têm as suas vestiduras branqueadas pelo sangue do Cordeiro. E Jesus Cristo insistiu e continua insistindo para que nós sejamos um só, um corpo, aqui no mundo, para testemunharmos dos atos poderosos de Deus na história e na nossa vida, na vida de seu povo. Portanto, em primeiro lugar, eu quero recitar um versículo da Palavra de Deus para agradecer esse momento tão precioso que o Senhor nos concede a todos. Um momento histórico e que será inesquecível, pastor Sérgio, nos nossos corações. O pastor Sérgio pai foi pastor colaborador conosco, com o reverendo Eudaldo Lima, de saudosa memória, e comigo mesmo, lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, um companheirão, um homem de Deus, crente. Quando ele vai ali à frente para conduzir uma confissão, a gente tem que se debruçar diante do Senhor, porque ele faz isso de coração, com a alma em chamas diante do Senhor. Então, por tudo isso, pela Lígia, pela filha, pelos filhos, nós damos muitas graças a Deus. E o versículo é: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. As maravilhas que o Senhor tem operado na vida do seu povo, as maravilhas que o Senhor tem operado na vida e no ministério pastoral bem-sucedido do reverendo Sérgio, que hoje está celebrando, juntamente conosco, a Deus, gratidão por esse ministério tão profícuo, tão abençoado e tão abençoador. Que o Senhor continue com você, querido. Mas o texto no qual eu desejo pregar, aliás, dois textos, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jeremias 3, versículo 15. Gostaria que a igreja lesse comigo. Lêssemos juntos esse versículo. Jeremias 3, versículo 15. Juntos. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Agora juntos. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei
E agora a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Vamos ler juntos também? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Também juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É para agradecer a Deus, querido, e é para renovar nossa visão do ministério pastoral. E a palavra de Deus nos conclama a cada momento, a nós, pastores, que sejamos fiéis a Ele, que sejamos fiéis à Sua palavra. E nós sabemos, queridos, que em todos os tempos, na história, houve crise de liderança. Mas na minha vida de 7,6, alguns dias e algumas horas, eu não tenho visto uma crise mundial tão grande como aquela que nós observamos nos dias de hoje. Os países que eram sólidos economicamente falando, os países que não tinham problemas e que eram um modelo para nós aqui do Brasil, estão em bancarrota. Eles desmoronam, não sabem para onde ir, estão completamente atordoados. Os economistas perderam a fórmula, porque faltam líderes que tenham uma visão de Deus para conduzir o povo, como os líderes do passado que foram conduzidos pelo Senhor. Amém, queridos? Aqui no Brasil, a gente fica com vergonha, porque parece que a crise de liderança aqui, que está mais perto de nós, cada dia nos desanima. Tanta corrupção, tantos desvios, tantos desacertos, provindos de autoridades, de quem nós esperávamos o melhor exemplo, o melhor trilho, a melhor solução, o melhor encaminhamento. E, no entanto, as crises de liderança continuam e nós continuamos aguardando algo melhor. Mas na igreja também há crise de liderança e nós somos vítimas. Em tantas igrejas cujos líderes que não buscam a palavra do Senhor, que não temem o nome do Senhor, que não colocam o Senhor como absoluta prioridade, se têm perdido pelo caminho. E o povo de Deus sofre. Quando falta profecia, o povo sofre. Quando falta liderança saudável, dirigida pelo Senhor, o povo perece. E olhem, queridos, eu quero nesta manhã histórica, quando celebramos os 20 anos de ministério do reverendo Sérgio, que é deão desta igreja, com toda a autoridade que Deus lhe tem conferido, eu quero conclamar os pastores aqui presentes e aos crentes que aqui se encontram, para todos juntos buscarmos o Senhor, para termos melhores dias. E quem sabe, um pastorado mais de acordo com os padrões da palavra de Deus e igrejas que busquem o Senhor. Mas para isso acontecer, nós precisamos saber, queridos, que vivemos numa sociedade que também está em crise. Uma sociedade que é marcada pelo individualismo. Uma sociedade que é marcada pelo consumismo, pelo hedonismo, a filosofia do prazer, que vale aquilo que está à flor da pele como prazer. E tudo isso provocando um niilismo sem fim, aquele sentimento de vazio, sentimento de nada. Eu quero comentar com os irmãos que há muito mais suicídios neste país de adolescentes e jovens do que nós podemos imaginar. Esses fatos não são publicados porque seria um desastre. Mas em Brasília, que é o cérebro do poder, a capital da nação brasileira, a gente, uma vez ou outra, está sendo informado de suicídios de jovens que perderam a perspectiva, perderam a esperança,
não sabe para onde vão, porque as autoridades e aqueles que deveriam ser mentores também se perderam no caminho, lamentavelmente. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas quando os homens, a sociedade, igrejas se afastam da palavra de Deus, todo mundo se desnorteia, se desorienta. Eu queria deixar aqui, queridos, pelo menos 3 ou 4 pontos, verdades, que podem nos ajudar a encontrar um rumo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz uma promessa, o Senhor dizendo: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que apacentem o rebanho, com conhecimento, com inteligência, com uma orientação espiritual que possa conduzir bem este povo. Em primeiro lugar, então, segundo esse texto, nós precisamos estar permanentemente convictos, conscientes de nossa vocação pastoral. Nós, os pastores, os candidatos ao ministério da palavra. Se nós não tivermos essa convicção do chamado, as crises que assolam o mundo, que também vêm contra nós, nos derrubam. Eu sei que o pastorado do reverendo Sérgio não tem sido fácil. Ele tem enfrentado dificuldades, provações, quem não as enfrentou? Eu não estou dizendo aqui que enfrentar crises é pecado, não. Eu as enfrentei e muitas, e continuo enfrentando. Eu estou com quase 51 anos de pastorado, mas não morri ainda. Sou pastor jubilado, pastor emérito, mas não deixei de pastorear. Eu tinha um emprego que era uma igreja. Hoje me deram 3. Então não vale a pena se jubilar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu continuo na igreja como pastor cooperador, porque não posso ser pastor auxiliar, não posso participar da administração, e faço questão de não participar. Continuo lá atendendo, pregando, de quando em vez, quando o pastor me convida, eu vou lá, dou a minha palavrinha. Sou capelão do seminário, onde eu atendo os seminaristas, os professores, quando querem, né, gente de fora que chega lá. E ainda estou na direção da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse é um trabalho que me honra sobremaneira, porque eu estou lá há 35 anos na Sociedade Bíblica, e este é um trabalho que inspira a cada dia, porque a gente está contribuindo com a distribuição da palavra de Deus. Esta palavra que, distribuída, transforma vidas. E este é o lema da Sociedade Bíblica do Brasil: semeando a palavra que transforma vidas. Você é capaz de repetir comigo? Semeando. Esse é nosso mote, esse é nosso objetivo, de todas as igrejas evangélicas, igrejas cristãs no Brasil. Eu estive numa das reuniões, ninguém se escandalize com isso, da CNBB, e falei lá sobre a Bíblia, e os elogiei por eles estarem com uma campanha de distribuir 1 milhão de Bíblias no Brasil. São tempos novos, são tempos modernos. Por quê? Estão descobrindo que sem a palavra de Deus não é possível orientar o povo espiritualmente falando. Queridos, a convicção do chamado é conditio sine qua non para que uma pessoa continue no ministério. Sem o chamado de Deus, a tentativa de fazer ministério tem sido um tormento para o pastor e a sua família, um desastre para a igreja e vergonha, muitas vezes, para o nome do Evangelho. As crises surgem e elas devem ser tratadas da maneira mais adequada possível, com a palavra de Deus, com oração, se possível um conselheiro que seja um homem temente ao Senhor e que tenha condições de ajudar,
de orientar. No terceiro ano do meu ministério pastoral, eu quis abandonar tudo. Foi em 64. Eu falei para Clara, que está aqui presente, que não me deixa mentir sozinho. Eu disse para ela: filha, eu vou fazer um concurso do Banco do Brasil. Eu não aguento esse negócio de ser pastor, com todo mundo perseguindo. Estão até me ameaçando de ser preso. Eu não quero ser como Paulo, não. Eu não fui pastor para ser preso. Ela olhou para mim bem nos olhos e falou: você não disse que é vocacionado? Onde é que está a sua vocação? Falei: quem tem uma mulher dessa não precisa de nenhum inimigo, né? Brincadeira. Foi a palavra da Clara e foi a oração do reverendo Antônio Elias, um homem de Deus, que me firmou no ministério da palavra de Deus. Quando eu estava quase desistindo de tudo, eu já estava extenuado, cheguei aos últimos limites. E falei com o reverendo Antônio Elias, um grande pregador, já está no céu. Reverendo Antônio Elias, eu estou saindo. Ele: saindo para onde? Eu falei: do ministério. Ele não me deu um conselho, disse: filho, vamos orar. Ajoelhamos-nos. Aquele homem de Deus fez uma oração com as mãos na minha cabeça, que me fez derramar diante do Senhor. Quando canta essa canção, quero me derramar, eu me lembro disso. Eu levantei com vergonha e disse: Senhor, eu nunca mais vou pensar em abandonar o ministério pastoral, haja o que houver. E graças a Deus, as crises não deixaram de se repetir, ministério afora, mas nunca mais eu pensei em desistir, porque eu me senti chamado por Deus e tinha convicção desse chamado. Amém, queridos? Segundo lugar, queridos, um pastor, para pastorear o rebanho de Deus, há de ter uma visão, um sonho que Deus nos dá. Pastor tem que ter visão. E a visão não é do homem, a visão é de Deus. Deus coloca sonhos na nossa alma para que nós executemos na caminhada. Aliás, é Ele que os executa por intermédio de cada um de nós. Abraham Lincoln disse com muita propriedade: nós precisamos sonhar, porque os sonhos são como as estrelas, ainda que se tornem inatingíveis, pelo menos nos indicam o caminho a seguir. E foi a estrela de Belém que conduziu os magos até Jesus, já que estamos no mês de dezembro e próximos à celebração do Natal, propriamente dito. Fernando Pessoa, um escritor que eu gosto muito, disse: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus e nos incluímos no centro da vontade de Deus, Ele realiza a sua obra maravilhosa por nosso intermédio, porque nós somos meros instrumentos. Queridos, o texto que nós lemos aqui é de Jeremias. E este homem de Deus sofreu demais para continuar como profeta. Ele tinha as autoridades contra ele, ele tinha o povo contra ele, porque ele pregava a verdade de Deus que lhe era comunicado ao coração, mas o povo queria ouvir os profetas falsos. E a voz dos profetas falsos era muito mais candente para aquele povo do que a mensagem dura de Deus por meio de Jeremias para restaurar um povo que estava fora dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor deu uma visão a Jeremias, lá em Jerusalém, em Judá. Ele foi preso, apanhou, foi lançado numa cisterna, andou com uma canga com jugo no pescoço pelas ruas da cidade, chorou, sofreu, lamentou-se diante de Deus, foi execrado pelo povo e pelas autoridades, mas não desistiu da visão que Deus lhe dera. Não se rendeu
aos falsos profetas. Foi fiel até o fim. Essa é a nossa estrada, querida. De dor, de sofrimento, de provação, de tribulação, de perseguições, de incompreensão, de calúnias até, mas temos que continuar olhando para o Senhor. Porque Ele nos deu uma vocação e nos deu uma visão para que a sua obra seja realizada. O plano de Deus se cumpriu na vida do povo de Judá por meio de Jeremias. Ele foi aprovado como servo fiel. Eu fiquei pensando, imagine se os pioneiros que vieram da Europa, da América, tivessem desistido de sua visão, tivessem desistido de nós. Nós não estaríamos aqui, não sei o que aconteceria. Deus teria outro plano naturalmente, mas Deus usou homens e mulheres lá no passado, dando-lhes uma visão de evangelizar este país, e hoje este país tem a proclamação do Evangelho segundo a palavra de Deus, com fidelidade na palavra de Deus, porque aqueles homens não perderam a visão. Nós não podemos perder a visão espiritual, a visão que Deus nos dá, porque aqueles que virão depois de nós precisam de acertar com o caminho e de cumprir os propósitos do Senhor. Bill Hybels diz que a visão é a mais poderosa arma do líder e do pastor. E diz mais, quando o líder perde a visão, ele perde a missão. Nunca podemos perder a visão que Deus nos dá. Quando não há visão, o povo não tem freio. Bíblia de Jerusalém, Provérbios 29, 18. Quando não há visão, não havendo profecia, o povo se corrompe. Outro aspecto que eu quero destacar nesta manhã, queridos, quando tratamos dos desafios da vida do pastor, são as tentações do caminho. Como líder espiritual, como pastor é tentado de todas as formas e por todos os meios que o inimigo tem a arte de urdir contra os seus servos. Em primeiro lugar, pelo poder. Há um fascínio natural do ser humano pelo poder. Nós temos lá em nossa igreja, Dona Ruth Viana. Nós construímos lá um prédio para atender aos idosos, e ela era uma apaixonada, obrigado, filha, de tal forma que ela vendeu uma casa, deu dinheiro, junto com outra irmã, para construir aquela edificação. E ela era que coordenava tudo. Ela já era uma senhora de mais de 70, quase 80 anos. Um dia ela se aproximou de mim e disse, pastor, ela é viúva do senador Aurélio Viana, de boas recordações. Ela disse, pastor, esse negócio de poder é terrível. Eu disse, por que, Dona Ruth? Ela disse, só porque eu tenho um pouquinho de poder que ia dirigir esse negócio aqui, de vez em quando, pastor, eu sou assaltada pela vaidade. Eu falei, mas, Dona Ruth, esse é um assalto que vem a todos nós. É nessa hora que a gente precisa de pedir a Deus um coração humilde, um coração quebrantado, um coração dócil. E a senhora tem. A senhora é uma serva do Senhor. Não se preocupe com esse negócio de poder. Faça a obra como serva, que a senhora vai muito bem, obrigado. Mas que o poder é fascinante, é. A Clara e eu fomos uma vez a uma celebração de aniversário do Estado de Israel. Ficamos lá numa mesa e chegou um político desses bem influentes. Daqui a pouco o povo só faltava pendurado no paletó do homem. E nós comentamos
como o povo gosta da proximidade do poder. A gente que está em Brasília vê isso constantemente. E, Sérgio, parece que não é, mas é um perigo quando essas ovelhas suas o elogiam muito. Tenha cuidado. Elogio é mais perigoso do que crítica, porque a crítica nos coloca no devido lugar. Agora, elogio faz a gente pensar o que a gente não é, do jeito que o diabo gosta. E quem passou 29 anos como pastor efetivo, vocês imaginam, e agora mais 4 que estão completando 33 anos numa igreja, tem os que gostam e tem os que não gostam, tem os que elogiam e tem os que criticam. E é um perigo tremendo a gente ficar enlevado pelos elogios. Querido, ponha a cabeça e o coração sempre no lugar, porque crente vai elogiar, crente vai criticar, e crente devia orar por pastor, para que o pastor não fique vaidoso, para que o pastor não seja tentado a ponto de cair em tentação e fracassar. Se o pastor tem certos deveres para com o rebanho tem muitos deveres para com o pastor, e o essencial é orar por ele. Eu vi esse menino lá em Posse, às voltas, com problemas enormes, com presbíteros que perseguiam, e ele terminou saindo de lá, porque não tinha mais jeito de continuar lá. Mas eu ainda assim acho que elogio é mais perigoso. Você é bonito, você é novo, você fala bem, você é fluente, não vá na onda. Cuidado. Paulo disse uma coisa para nós: se alguém pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Ele não disse se alguém está em pé não, porque esse mundo é escorregadio. Se alguém pensa que está em pé, cuidado para que não caia. E o pastor tem que estar sempre vigiando. Vigie mais do que ore, viu, filho? Foi assim que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é... E a carne é fraca não é só para um pecado, não, é para tudo quanto é pecado, viu? E o orgulho, e a vaidade, e a arrogância, e a soberba entram aí de cheio. Mas, em relação à igreja, ao pastorado de igreja, liderança espiritual, há um perigo tremendo quando o pastor pretende apenas ter uma mega igreja e usa todos os meios e modos e recursos para encher a sua igreja. Motivações verdadeiras, motivações falsas, não importa, quer encher a igreja e fazer uma mega igreja, sem estar interessado em que as pessoas que ali se encontram sejam de fato convertidas, transformadas pelo poder de Deus. E às vezes os líderes espirituais não se importam com o crescimento espiritual do rebanho, com o amadurecimento do rebanho. Esse é nosso alvo, é alcançar a plenitude de Cristo em nossa vida, a perfeita varonilidade de Jesus Cristo dentro de nós, para sermos melhores servos do Senhor. Queridos, nós não somos chamados para ser pastores, para nos tornarmos executivos e profissionais bem-sucedidos. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para pastorear o rebanho, para nos sacrificar em prol do rebanho que deve crescer espiritualmente a cada dia. Eu sempre fui muito ruim de administração. Esse negócio de administrar, de burocracia, é com meu colega Dr. Marcos José de Almeida Lins, que foi meu colega de quarto aqui em Recife, nos formamos juntos, e ele se tornou depois sócio da Price Waterhouse, só isso. Eu propus a ele uma sociedade, como a que nós tínhamos um seminário, ele não quis, eu não sei porquê. Lá no seminário eu tinha uma mesadinha, ele tinha uma, a gente
Quando faltava de um, dava para o outro, a mesadinha, etc. Completava, saía, tomava um lanche junto. Eu dizia: Marcos, vamos acertar as contas? E ele sempre tinha uma palavra: vamos zerar? E eu sempre estava na desvantagem, mas eu falei: vamos lembrar daquele tempo lá atrás, Marcos, vamos fazer uma sociedade agora. Ele não aceitou, até hoje eu não entendi por quê. Mas Deus é justo, sabe das coisas. Tentação na área da sensualidade. Isso é muito sério, queridos. Não é possível negociar com a tentação. Por isso que José do Egito, chamado do Egito, sabendo disso, deu no pé. Correu, fugiu. Ele viu que a barra era pesada. Era mulher de Potifar, mulher poderosa. E ele largou tudo para trás, largou a túnica e foi embora. Porque ele sabia do perigo que estava incorrendo. E sabe qual foi o argumento dele para si mesmo? Pecaria eu, porventura, contra o meu Deus? Queridos, o líder espiritual tem compromisso com Deus, antes de ter compromisso com qualquer pessoa, com qualquer instituição. Primeiro é com Deus, nem com a igreja, porque, no meu entender, a família vem antes da igreja. E o reverendo Sérgio demonstrou isso de forma cabal agora. A filha dele queria só cantar, meu pai do céu. Por que não deixa a menina cantar? E a família, sabiamente, a irmãzinha que canta muito bonito, todos entenderam isso, deixaram-na cantar, resolveu o problema. Eu sempre dizia lá na minha igreja: eu estou aqui atendendo, posso estar atendendo o presidente da República. Se alguém da minha família telefonar, eu não estou ocupado, eu estou disponível. E a filosofia do reverendo Sérgio, pelo que eu já conversei com ele, é exatamente esta. É Deus para nossa comunhão com Ele. É a nossa família que Deus nos deu para nos ajudar no nosso ministério. Depois é que vem a igreja, queridos, e as outras coisas. Se nós fizermos isso, seguindo essas prioridades determinadas pelo próprio Deus na sua palavra, nosso pastorado vai ser muito melhor. Miguel, o Dr. Billy Graham sofreu vários atentados do inimigo nessa área de sensualidade, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Eu estava lá no Geração 79, sendo um dos 33 pastores que falava para grupos de 300. E eles estavam no hotel e mandaram uma mulher ir lá no quarto dele, bater na porta, e a imprensa logo atrás, para pegarem um flagrante. Mas como Deus é poderoso e é amoroso, estava zelando pela integridade do Dr. Billy Graham e pelo nome do Evangelho, quando ele abriu a porta, que viu aquele animal lindo na frente dele, ele bateu a porta de novo. Quando bateram as fotos, já era tarde. Tarde demais. Nem Billy Graham está isento de uma coisa dessa, imaginem. O inimigo quer derribar aqueles que estão no topo. Ele quer derribar os mais importantes. É peixe grande. E é por isso que o Evangelho tem crescido, tem sofrido, graças a Deus tem crescido, mas tem sofrido ao longo do tempo por causa da queda de muitos pastores e líderes espirituais que não têm resistido às investidas do inimigo. O fato, queridos, é que se nós confiarmos em nossas próprias forças, nós estaremos completamente perdidos. Não cumpriremos a missão que o Senhor nos concedeu. Deus nos deu um ministério, Deus nos deu uma missão igual a de Jesus, semelhante de Jesus, a missão de reconciliar o mundo com Deus, numa missão mais nobre, mais sublime, mais gloriosa do que esta. Por isso é que nós dependemos inteira e totalmente da graça
do Senhor. Mas eu termino dizendo, queridos, que ninguém faz ministério solo. Pastor depende da igreja, a igreja depende do pastor. Pastor depende dos seus colegas auxiliares, os auxiliares dependem do pastor titular, do deão, porque Deus chamou homens, mulheres, mas também Ele chamou uma comunidade para vivermos juntos. Dr. Billy Graham recebeu um convite para ser condecorado com uma medalha pelos anos que ele havia pregado o Evangelho nos Estados Unidos e quase todos os países. E quando ele chegou lá à frente para receber aquela medalha do Senado americano, ele disse: essa medalha realmente não me pertence. Ela pertence ao grupo de homens e mulheres que tem trabalhado comigo durante todos esses anos, 45 anos. Sem a participação desses colegas de trabalho, eu não estaria aqui e não teríamos feito o trabalho que foi realizado de salvação de vidas ao longo de todos esses anos. E ele mencionou um por um os nomes daquelas pessoas que integravam a sua comissão, a sua equipe. E ele terminou dizendo: agora nós juntos podemos receber a medalha. O trabalho de Deus é assim, é um trabalho de equipe, de grupo, delegação de tarefas, para que a obra seja feita. Se queremos saber para onde ir, precisamos primeiro saber de onde viemos e quem somos. Se nós tivermos a convicção do que Deus quer fazer de nós, nós podemos marchar em frente, firmes. Eu estava visitando meu pai americano, Dr. Ellis Graves, com um colega chamado José Pereira de Souza. E o Pereira estava muito impressionado com o ministério do Dr. Ellis, porque ele passou praticamente em 2 igrejas todo o seu ministério, e numa delas quase 30 anos. E ele perguntou: Dr. Ellis, qual é o segredo de se pastorear uma igreja durante 30 anos e o povo não se cansar? O Dr. Ellis disse: Pereira, não há segredo. A palavra não é bem essa, segredo. Se nós obedecermos a palavra de Deus e fizermos o ministério segundo a vontade do nosso Deus, nós vamos ficar numa igreja muito tempo. E ele disse: qual é esse caminho, então? Ele disse: em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo. Em segundo lugar, amar a palavra de Deus e pregar esta palavra com absoluta fidelidade. E em terceiro lugar, amar o rebanho que Deus lhe confiou e se dar por ele a cada dia. Se você fizer isso, uma igreja inteligente nunca vai querer perder o seu pastor. E a minha oração, querido, é que você seja esse pastor, aqui ou em qualquer lugar onde Deus o chamar, para que por seu intermédio a palavra de Deus seja proclamada a muitas pessoas. Vamos orar, queridos. Ó Deus bondoso, nós te damos graças por esta hora, pela tua palavra que é tão simples, tão clara, mas tão cheia de poder e que fala de forma tão direta aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela vida preciosa do reverendo Sérgio. Obrigado pelos seus 20 anos de pastorado. Obrigado pelas lutas que ele enfrentou, pelas vitórias que experimentou na tua presença e à frente do rebanho. Obrigado por este povo que se chama pelo teu nome, que faz parte desta comunidade, Senhor. Quero te pedir que, em nome de Jesus, comunidade, igreja e pastores possam andar de mãos dadas de tal forma
com o teu poder se derramando sobre esta comunidade para que a cidade do Recife possa ser impactada pelo poder do Evangelho. Faz isto por eles, Pai, e utiliza-te do teu instrumento, Reverendo Sérgio, para ser uma bênção cada vez maior no meio do teu povo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meu Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Quero tanto que os outros possam ver que em mim houve transformação. Já chega de tanta comodidade, chega de ser cristão pela metade. É hora de rever minhas prioridades e agir dentro do que eu digo crer. Você vê um cristão fiel faz diferença. Não procura a aprovação do mundo, recompensa vai nadando contra a corrente. O caminho é difícil, mas ele segue em frente, em direção à perfeição. Meu Senhor, me ajuda a ser menos egoísta, me gasta, me usa por amor aos outros, me faz ter a eternidade em vista, quebra a minha altivez, o meu orgulho, a vaidade, me ajuda a enxergar a realidade dessa vida tão incerta e passageira. Tenho dado valor a tanta besteira. Vem, conserta esse meu coração, ouve essa oração. Tem tanta gente brincando de ser crente. A Jesus eu quero ser diferente, quero tanto ser útil a ti. Meu Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos.